que é a luz do mundo, o sal da terra, entre na nossa vida, aí Ele pode fazer a obra. Número 184 é o hino que nós vamos cantar. Deixa a luz do céu entrar na sua vida, ela vai fazer a diferença. Deixa a luz do amor de Cristo envolver o seu viver, envolver as suas palavras, seu caminhar. Estará certo que o Senhor vai te usar. E esse hino é um hino lindo, não importa o que aconteça, deixa a luz do céu entrar. Você cante com alegria e gratidão no seu coração. Um sorriso. Lancei as lojas, salvação, fluir. Em seus anjos e escuridão, abre pois o coração de dar em paz. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre pois o coração de dar em paz. Deixa a luz do céu entrar. Só vocês? Da igreja? Para iluminar o teu caminho aqui, sempre do pecado o coração limpar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre pois o coração de dar em paz. Deixa a luz do céu entrar. E o nome dessa luz, e da eternidade do coração que conduz. Ó, chega agora o Salvador Jesus. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre pois o coração de dar em paz. Deixa a luz do céu entrar. Amém. Vamos nos colocar de pé? O hino que vamos cantar agora é o hino 240. Esse hino é conhecido não só nessa igreja, nessa denominação, mas em muitas denominações, então eu tenho certeza que todos vocês vão cantar com muita alegria no coração. 240, bendita segurança nós temos no nosso Salvador. Segurança que Ele anda conosco, que Ele está aqui, que Ele nos salvou. Por isso estamos alegres. Cante ao nosso Deus com gratidão e alegria. Que esperança sou de Jesus, Deus
vocês, eu pelo menos estou com o paletó molhado. Mas faz parte, né? Um dia calor, outro dia chuva. Mas independente das condições do tempo, Deus está aqui conosco, não é verdade? Amém. É uma bênção estarmos aqui. Outra bênção também, irmãos, olha só que maravilha, estamos aqui com o nosso telão funcionando, né? Nós agradecemos as pessoas que ajudaram, pedimos ao Newton lá que agradeça ao Estevam, ao Marcelo, ao Marcos também, que hoje às 6 horas da manhã eles vieram até aqui para poderem, né, colocar esse aparelho para funcionar, ok? E convido a todos agora então a se ajoelharem para dirigirmos uma palavra ao nosso Deus. Pai querido, nos teus estás, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Queremos, Senhor, primeiramente pedirmos perdão pelos nossos pecados e limpos diante de Ti, queremos apresentar as nossas necessidades, os nossos agradecimentos também. Tu sabes o que se passa no coração de cada um aqui. Tu sabes quais são as dificuldades, Tu sabes quais são os agradecimentos. Bom Pai, queira atender a cada necessidade aqui conforme a Tua vontade, conforme a Tua sabedoria. Que possamos, bom Pai, ser merecedores de Seu amor. Que também, bom Pai, saibamos entender a Tua mensagem para cada um de nós. Queremos pedir também, de maneira especial, que estejas aqui com o pastor, que irá dividir o pão da vida nesta noite. Que nós possamos estar preparados para receber a mensagem. Que Teu Santo Espírito venha entre nós, abra as nossas mentes, para que possamos compreender. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Amém.
Boa noite, igreja. Amém? Boa noite. Boa noite. Hoje nós tivemos até fundo musical no Boa Noite. Muito bom. Tudo para preparar o melhor para adorar a Deus. Né? É verdade. Eu queria fazer uma pergunta para eles hoje. Quem esteve aqui ontem pela manhã? Os nossos convidados. Nossa, quanta gente veio. Parabéns. Tem um outro convite para eles, não tem? Vocês vieram ontem. Se eles vieram ontem, a semana que vem, nós teremos uma semana especial. Porque é a semana que nós vamos comemorar a Páscoa, né? Então vamos ouvir acerca de Jesus. E você é o nosso convidado para estar aqui durante a semana, para estar ouvindo acerca de Jesus, da sua vida, e consequentemente ouviremos conselhos pelo pastor Silvano. Ele vai estar aqui. Então você não pode perder essa oportunidade de ouvi-lo durante a semana, que é a semana próxima já, né? Sim. Semana próxima. E esse pastor é tão bom quanto o pastor Luiz Gonçalves. Garanto para vocês. Vai ser, sim, o melhor. E vocês são nossos convidados. E olha, nós temos que convidar também os internautas. Eles precisam estar aqui. Vai ser um momento único na qual você vai conhecer o que a vida de Jesus de uma forma poderosa. Não perca essa oportunidade, assim como toda a igreja. Mas hoje eu queria conhecer as pessoas que estão vindo aqui hoje pela primeira vez. Levante a sua mão, porque nós temos um presente. Eu vi uma senhora ali, o sorriso dela. Muito bem, minha irmã, você escolheu estar no melhor lugar. Deixa eu ver quem mais aqui não levantou a mão, mas que eu sei que está vindo pela primeira vez ou a segunda vez. Só fazer um tchauzinho e a gente vai até aí, não é? Então, Gilmar, você leva aqui esse presente para aquela senhora ali, ó. Alguém mais veio pela primeira, segunda, terceira, que ainda não recebeu esse livro sobre a família? É só dar alô. Isso. Mas todos vocês são bem-vindos. Todos vocês são bem-vindos à casa do Senhor. E aproveite agora esse momento para abraçar o seu amigo que está ao lado. Desejar-lhe uma boa semana, com as bênçãos do nosso Deus. Não é isso? Abraço o seu amigo. Quão bom, quão maravilhoso estar na casa do Senhor e poder compartilhar a palavra do Senhor. Eu costumo chamar a Bíblia de carta de amor endereçada a cada um de nós. Deus, de uma maneira maravilhosa, Ele escreve a palavra dele e endereça a cada um de nós uma mensagem de amor, de poder e de salvação. E agora, para os nossos corações, para a gente continuar nesta adoração com o Senhor, nós vamos ter mais uma mensagem musical, não é isso?
Amém. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja no seu coração. Amém. Uma alegria nós estarmos aqui juntos. E eu fico feliz de poder revê-los. Alguns sempre estão aqui presentes, se deslocando de longe. Eu sei de pessoas que moram em São Paulo, pessoas que moram em locais assim distantes, outras pessoas de perto, mas são fiéis, estão ali sempre participando. E nossa gratidão reverter aos nossos amigos. Quero agradecer também a Vitória, que cantou muito bem, viu? Parabéns, viu, querida? Deus seja louvado. Foi uma alegria muito grande, um orgulho muito grande ouvi-la cantar. Alguns de vocês, eu não sei se todos vocês estão com a Bíblia. Todos estão com a Bíblia ou não? Todos estão com a Bíblia? Todos? Ok? Alguém está sem Bíblia? Se estiver sem Bíblia, é só levantar a mão que nós vamos levar a Bíblia até você, tá bom? Não precisa ficar constrangido. Aqui, ó, nós temos aqui, uma amiga nossa aqui. Mas alguém está sem a Bíblia? Nós vamos fazer um estudo especial da Bíblia. É sempre importante, para esses estudos nós temos a oportunidade de acompanhar, tá
bom? Mais alguém? Está sem Bíblia? Ok. Mais alguém, por acaso, não pegou a lição esta noite? Todos pegaram a lição ou não? Todos pegaram? Então tá bom. Estou feliz porque assim, cada vez que nós estamos para ir à igreja, você sabe que há uma luta entre o bem e o mal. Você concorda comigo? Sim ou não? Há uma luta. E quando a gente então está se preparando para estar na presença de Deus, o inimigo sempre tenta atrapalhar. Eu sei de algumas pessoas que estão participando aqui, que quando estão para chegar na igreja, acontece algum fator impeditivo, né? Mas o nosso Senhor sempre está conosco, nos amparando. E se você chegou até aqui, foi pelo poder de Deus, amém? Amém. Eu confesso a vocês, como sou sempre assim muito sincero, que eu estou aqui pregando hoje, mas com muita dor, porque eu estava me preparando, estava passando minha roupa para vir para a igreja, pensando em vocês, já em oração, daqui a pouquinho vou estar lá. E quando eu estava passando, o ferro escapou da minha mão e veio e chapou na minha barriga. Estou todo queimado aqui. Estou sentindo uma dor muito grande, mas eu falei, essa dor não vai me impedir de estar na igreja. Estou com dor aqui, mas mantido pelo poder de Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sei que, de alguma forma, claro, pode ter sido um descuido da minha parte, mas eu entendo, eu posso estar errado, você pode até julgar que eu estou errado. Eu entendo que para tudo nessa vida há um grande conflito. Eu sei que o tema que nós vamos falar hoje é um tema muito forte, é um tema conhecido pela grande maioria, mas não vai ser uma queimadura que vai me impedir de estar aqui, certo? E eu vou dizer algo para você, nessa noite Deus vai falar ao seu coração. Amém. Você crê que Deus pode falar ao seu coração, sim ou não? Sim. Eu creio que Deus pode falar ao seu coração, e nós vamos pedir isso, que Deus fale ao meu coração, que Deus fale ao seu coração. Vou pedir um favor para você nesse momento. Quando nós vamos orar daqui a pouquinho, peço para que Deus tire da tua mente qualquer coisa que possa estar atrapalhando de você estar concentrado na mensagem. Às vezes nós estamos preocupados com coisas, e se isso estiver acontecendo, peça para Deus colocar a mão dele sobre você e diga assim: Senhor, tira da minha mente qualquer tipo de preocupação, para que ao ouvir a tua palavra eu consiga receber a tua bênção e sair daqui alimentado espiritualmente, né? Deixa eu falar aqui para você uma outra coisa. Se você tem amigos, de repente algum vizinho, um parente que nunca estiveram aqui participando, convide seus amigos. Às vezes a gente acha que não, mas um convite pode fazer toda a diferença. Você convida a pessoa vem, e não é só o fato de estar na igreja, porque a igreja não salva ninguém. Quem é que salva? Jesus. Então, nesse contexto, a pessoa está em contato com Cristo, pode ouvir coisas lindas e de repente tomar a decisão, né, de estar ao lado de Jesus. Sem mais delongas, nós vamos entrar então no estudo. Eu quero pedir para que você feche os seus olhos e nós vamos aqui falar com Deus. Senhor Deus, nessa noite nós estamos aqui na tua presença e pedimos a unção do Espírito Santo. Pedimos, ó Pai, que possamos estar com o nosso coração conectado ao seu coração, que o teu Espírito nos proporcione, através desse estudo, ter a oportunidade de entender o teu amor e a maravilha da tua graça que nos é ofertada, ó Pai. Por favor, ó Pai, se há alguém aqui passando por alguma provação, algum problema, que essa pessoa tenha certeza que essa situação já está nas tuas mãos e que o Senhor vai resolver isso, porque o Senhor é o Deus poderoso que se preocupa com cada um de nós. Pedimos também que possamos extrair cada momento desse estudo para estarmos mais conectados contigo, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos participando da série Princípios, e essa série ela está sendo desenvolvida analisando temas importantes da Bíblia, e esses temas, eles são princípios que devem reger nossa vida, nossa jornada aqui nesse mundo. Nós estudamos já sobre coisas interessantes, mas hoje o título é Uma Mancha no Paraíso. Uma mancha no paraíso. Geralmente, quando nós pensamos em mancha, vem à nossa mente algo que não é bom, certo? Quando nós pensamos em mancha, nós estamos pensando de algo que acontece que não era para ter acontecido. Afinal de contas, ninguém quer ter a vida manchada, ninguém quer ter a roupa manchada, ninguém quer ter, de repente, aquilo que é perfeito estragado. Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Uma das coisas mais
bonitas de se presenciar é a cerimônia de um casamento. No casamento você pode ver ali a alegria dos convidados. Afinal de contas, são duas vidas aparentemente desconectadas, a maioria das vezes, a não ser que a pessoa tenha já um vínculo de amizade desde a infância, mas geralmente são vidas desconectadas que se encontram, e neste encontro o amor vai surgindo e as pessoas vão participando dessa nova história. A gente vai vibrando, né, com os passos que são dados. Eu lembro de alguns amigos meus que casaram, quando eu casei, a alegria dos amigos. Então quando a gente acompanha, alguns estão para casar, né, perto do casamento, então quando a gente vai acompanhando o casamento, a gente percebe que aquele momento em que começa a cerimônia e os padrinhos, né, as testemunhas vão entrando, aquilo vai, né, criando um ar de expectativa. O casamento chegou e de repente vem o ápice, né? Obviamente que biblicamente, deixa eu falar algo para você, biblicamente o ápice do casamento é quando acontece a bênção que é proferida sobre o casal, certo? Esse é o momento mais importante do casamento. Mas dentre as participações, tirando a bênção, que é a parte mais importante, qual é o momento mais, assim, almejado por todos? Qual é o momento mais almejado por todos? A entrada da noiva. A entrada da noiva. Deixa eu contar uma história para vocês. Há cerca de 4 anos atrás, uma jovem estava realizando o sonho de se casar em Minas Gerais. Apaixonada pelo noivo, começou a escrever uma história com ele. E então chegou o dia do casamento. Os convites foram distribuídos, tudo estava pronto ali na festa. E quando os convidados foram chegando, se assentando, foi criando aquele clímax, né? A qualquer momento vai chegar a noiva. E então para o carro todo especial, o carro chique que estava ali preparado para receber a noiva. O problema é que entre aqueles que estavam ali participando, havia uma pessoa escondida, com muita raiva no coração. Era uma ex-noiva do noivo. Já está mais ou menos imaginando o que vai acontecer. Uma ex-noiva do noivo, indignada, frustrada, porque agora ela veria o homem a quem ela tanto amava se casando com outra mulher. Então o que ela fez? Ela falou assim: tudo bem, eu vou participar desse casamento, mas eu vou deixar minha marca. Então quando a noiva desceu do carro e começou a subir ali as escadarias da igreja, ela sorrateiramente estava com uma lata de tinta na mão. A hora que a noiva pintou na escada, ela pegou e jogou a lata de tinta nessa jovem chamada Adiliane Matos. E então ela jogou aquela tinta, e a jovem, quando recebeu aquele balde de tinta, a parte da frente do vestido até estava mais manchada que a parte de trás. Você imagina as pessoas gritando ali no alvoroço: e agora, e agora? Ela começou a chorar a princípio, daqui a pouquinho ela se recompôs e disse assim: não, eu não vou permitir que esta mancha do meu vestido estrague a alegria do momento. E casou pintada e tudo. Casou pintada e tudo, feliz da vida. Existem outras fotos, se você pesquisar, ela ali feliz na festa. E realmente foi algo marcante, que entrou para a história, saiu nos jornais. A noiva manchada que não permitiu que a mancha estragasse a alegria do seu casamento. Como você, mulher, se sentiria, hein? Hein, Fone? Já pensou, Fone? Misericórdia, hein? Como que você se sentiria, hein? Alguém jogando uma lata de tinta, né? Isso é uma apelação muito grande, não é? Fala sério. Agora, olha bem para cá. Quando coisas boas estão planejadas, às vezes, alguém pode estar tramando algo errado para destruir isso, sim ou não? Percebe que o título hoje é uma mancha no paraíso. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o poder que é antagônico a Deus, o poder que tenta manchar a criação de Deus, o poder que tenta desfigurar os planos originais de Deus. E é por isso que eu quero convidar você agora a entender o porquê que este nosso planeta, que é um pontinho
insignificante no meio do espaço, mantido suspenso pelas mãos de Deus através das ordens, né? Você sabe que o nosso planeta, ele está num sistema chamado Sistema Solar. O Sistema Solar está numa galáxia, certo? Chamado Via Láctea. E como a nossa galáxia, existem mais de 200 bilhões de galáxias. Alguns estudos chegam a indicar quase que 1 trilhão de galáxias. Então, no meio de um universo gigantesco, Deus tinha um plano especial para esse pontinho aqui, azul, o nosso planeta. Mas infelizmente, quando a gente olha para o nosso planeta, a gente percebe que as coisas não estão bem. Alguns dizem assim: não, na verdade o que acontece no planeta é a consequência natural do processo seletivo da vida. Há muitos anos atrás existia um homem chamado Charles Darwin. E Darwin, ele estava num arquipélago de ilhas ali em Galápagos, e ele, naquele local, ele começou a analisar alguns animais e perceber que havia mutações nesses animais. E então ele propôs uma teoria. A teoria é de que, se os animais eles se adaptam, possivelmente isso é um processo evolutivo. E então ele propôs uma teoria na qual, através dessa teoria, a vida ela foi evoluindo através de processos durante milhões e milhões de anos. O processo inicial ele não sabe explicar a origem espontânea da vida. Não há explicação dentro da maneira evolutiva de entender a vida. Mas Charles Darwin dizia o seguinte, que a partir do momento em que houve primeiramente a vida, possivelmente no ambiente aquático, onde ali os organismos unicelulares foram se transformando em pluricelulares, assim por diante, começa uma série de mutações, e por fim essas mutações das espécies vivas atingem também os animais que viviam no planeta Terra, e especialmente os quadrúpedes. E nós temos aqui então uma teoria proposta por ele, em que o homem nada mais é do que o Homo sapiens, mais um entre outros animais, que foi evoluindo na sua forma estrutural, relacional e social ao longo de milhares e milhares de anos. Agora, nós não vamos entrar assim com muitos detalhes nesse ponto, que nós já estudamos em outra ocasião, mas é praticamente ilógico todo esse processo. E embora as faculdades apresentem isso como sendo quase que uma confirmação científica, não é. É também uma teoria. Por que é uma teoria? Porque isso não pode ser comprovado em laboratório. O que Charles Darwin se esqueceu no processo que ele estabelece é que é possível ver aparentemente adaptações, evoluções dentro das espécies. Pássaros com bico mais comprido, pássaros com bico mais curto, cachorros grandes, peludos, preparados para o frio, cachorros pequeninos, parecendo quase que um ratinho. Mas em todos os processos, embora haja mutações nas raças, cachorro sempre é o quê? Cachorro. Peixe sempre é, e pássaro sempre é. Nunca foi possível constatar, mesmo por intermédio de escavações, a migração de uma espécie para outra. Os elos entre as cadeias evolutivas nunca foram encontrados. Nós temos pessoas que gostam disso tudo, tem a Fanny lá em cima e outros que sabem que não existe nada que comprove os elos evolutivos entre as espécies. Portanto, isso é só uma teoria. A Bíblia, ela apresenta um relato, que para muitos também é uma teoria, mas esse relato, nós temos nosso coração como o relato de que somos criacionistas. A vida não surgiu de nada, a vida veio das mãos de Deus. E isso é muito mais lógico, porque vida, ela só provém de vida. Ou seja, para que houvesse a primeira forma de vida, essa forma de vida tinha que, de certa forma, emanar de uma outra forma de vida superior, no caso Deus. Então nós cremos que Deus criou os céus e a terra. Vamos abrir a Bíblia, eu quero agora que vocês me ajudem, e nós vamos entrar agora na análise bíblica. Eu vou pedir ajuda aqui da Clívia,
Vou pedir que ela leve o microfone até alguém e vai ler o livro de Gênesis, capítulo 1. Livro de Gênesis, no capítulo 1, diz assim a palavra de Deus, verso 26. Gênesis 1, 26. Quem pode ler para mim? Denise? Pois não. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Continua, por favor. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Agora eu vou pedir para alguém desse lado ler para mim, obrigado, tá? Capítulo 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Muito obrigado. Então perceba que dentro da narrativa bíblica, logo no começo, o homem ele teve um início. Quem formou o homem na narrativa bíblica? Quem formou? Deus. O que mais nós entendemos do texto? Você me ajuda aí, tá? Deus criou o homem. Mas como Deus criou o homem? Do pó da terra. Como foi esse homem formado do pó da terra? Formado pelas mãos de... Ao que ele se parecia ao ser criado? A imagem e a semelhança de Deus. Aqui nós temos alguns detalhes. Perceba que ao ser criado por Deus, a sua imagem, a sua semelhança, significa que nós carregamos na nossa vida as digitais de Deus. Nós temos um corpo que funciona perfeitamente. Nós temos órgãos externos, órgãos internos. Nós temos toda uma estrutura extremamente complexa que encontra reflexo entre outros seres criados, com padrões nítidos que mostram que há um design por detrás disso. Por exemplo, nós temos os olhos. Olha só a complexidade de uma máquina. Se eu dissesse para vocês que o celular que eu tenho em minhas mãos, ele surgiu de uma explosão, uma fábrica lá nos Estados Unidos, a fábrica da Apple explodiu. Então quando ela explodiu, as peças vieram voando por cima do oceano. E então em algum momento na minha frente aquelas peças caíram. Aí a fábrica da Samsung também explodiu. E a parte de tela e tudo mais, porque quem faz as telas, né, da Apple é a Samsung, veio parar tudo. E elas assim miraculosamente foram se juntando, sem ninguém colocar a mão. E esse celular surgiu do nada. Na minha frente eu vi sendo formado do nada. Você dizer que eu sou o quê? Doidão, né? Esse pastor aí fumou uma. E é das bravas que ele fumou, né? Porque sair, dizer que um celular complexo desse. Agora eu vou fazer uma pergunta para você: o que é mais complexo, o celular ou o corpo? O que você acha? Você sabia que nós não enxergamos com os olhos? Nós enxergamos aonde? No cérebro. Olha só, olha que coisa interessante. Os olhos, eles captam, é como se fosse a câmera, mas a imagem ela é processada onde? No cérebro. É possível a pessoa ter os olhos perfeitos e não enxergar se ela tiver algum problema lá dentro, ou nos nervos ópticos que levam até o cérebro, a imagem que é capturada. É uma complexidade tão grande. Eu acho um absurdo alguém dizer que isso veio do nada, porque o nosso corpo é uma máquina perfeita, certo? Eu penso, olha só, olha que coisa interessante. Quando eu pergunto para você, levanta a mão. Pode levantar a mão ou não? Levanta a mão, vamos lá, vamos ver. Teu corpo acabou de obedecer uma ordem, essa ordem vem de onde? É uma coisa incrível. Se você tivesse a sua cabeça aberta, em nome de Jesus não vai ter, tá bom? Mas se você tivesse a sua cabeça aberta e você pudesse olhar aquela massa cefálica ali, é uma coisa que nem mesmo, sabe, Bill Gates, em todo o esplendor da sua glória, conseguiria fazer uma máquina tão perfeita, com movimentos tão perfeitos. Um robô não consegue fazer isso aqui, ó.
Olha só os movimentos perfeitos. O nosso corpo, ele carrega as digitais de Deus. Não há uma máquina no mundo que seja tão perfeita em simetria, em beleza, em complexidade, em detalhes, tendo estrutura como o DNA, como nós temos. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Agora tem um detalhe. Essa imagem não é apenas carregada no aspecto físico. Deus não é como nós. Nós somos feitos carnais. Somos carne, sangue, ossos. Nós somos criados. Como é Deus? Deus tem um corpo. Mas o corpo de Deus é espiritual. Por isso nós não vamos encontrar na Bíblia nada, absolutamente nada, que me dê ideia, por exemplo, qual é a altura de Deus? Quantos metros Deus tem? Outro dia o meu filho perguntou isso: papai, qual é a altura de Deus? E agora? O que você responde para uma criança? Quer saber? Ele tem 3 metros? Tem 4 metros? Qual é a altura de Deus? Nós não encontramos na Bíblia nenhum tipo de informação sobre a estrutura física de Deus. Nós vamos encontrar na Bíblia algumas visões de Deus. E nós temos, por exemplo, a cena de Moisés vendo as costas de Deus. Nós temos Deus com as suas mãos escrevendo os 10 mandamentos. Quem estava aqui ontem assistiu o sermão, né, da mão de Deus, as 3 escritas marcantes. Agora, você vai encontrar outros relatos que nos dão a nítida impressão pela narrativa bíblica de que Deus tem um corpo. Mas, contudo, outrora, todavia, este corpo, ele não pode ser explicado pela lógica humana, e Deus transcende isso tudo. Nosso corpo, ele foi criado semelhante, mas semelhante não significa ser igual, certo? Somos semelhantes, mas não somos iguais. Semelhantes, perfeitos. É interessante que a narrativa bíblica, no capítulo 1, verso 28, diz que o homem, por mais que fosse uma criatura, ele seria, dentro da intenção divina, o ser mais complexo, aquele único ser. Você tem macaco, tem rinoceronte, você tem tigre, você tem desde a formiga, você tem insetos, mas nenhum animal carrega a imagem e a semelhança de Deus. E por isso, no verso 28, capítulo 1, verso 28, diz assim, vou ler aqui, Deus os abençoe de ser fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai a dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Perceba que a palavra que aparece aqui é radar, e radar significa o quê? Domínio. O homem seria soberano. Não importa que o elefante tem 2, 3 vezes o tamanho do homem. O homem, por ser criado à imagem e semelhança de Deus, ele teria domínio até sobre os elefantes, rinocerontes, girafas. Ele poderia e estaria à frente de todos os animais, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando o universo foi criado, o universo era obviamente extenso, grande, gigantesco. Aí Deus, em todo o universo, escolhe o nosso planeta para ser o local em que Ele faria aqui uma colonização com seres criados à sua imagem e à sua semelhança. Tudo era perfeito. É lógico que os artistas, eles tentam retratar, a gente não sabe exatamente como era isso, mas os animais eram dóceis. Os animais foram criados intencionalmente para nunca morrer. Eles conviviam pacificamente com Adão e Eva. Eles não precisavam de vestimentas. Primeiro porque o ambiente terrestre ele era inimaginável. Sabe quando você... Eu não sei se você já esteve em Curitiba. Eu não sei como era o Jardim do Éden, mas eu fico imaginando uma impressão muito distorcidinha do que pode ser o paraíso. Mas em Curitiba tem muitos parques. Alguém já passeou pelos parques de Curitiba ou não? Tem alguns parques lindos. Eu lembro que um deles chamava muita atenção. Aquele parque lindo, assim, aquela grama bem cortadinha, plantas, uma casa de vidro. Eu pensei, olha, não é o céu, mas que dá uma ideiazinha de como pode ser, talvez sim. Eu fico imaginando como deveria ser o gramado, as árvores, os animais, tudo era perfeito. A Bíblia diz que Deus olhou e viu que tudo era
bom. Para Deus dizer que tudo era bom, realmente era muito bom, lindo, perfeito. Todos os dias, Deus, Jesus, o Espírito Santo tinham contato com Adão e Eva. Os anjos estavam presentes nesse ambiente, tinham livre acesso, tudo era perfeito. Mas, infelizmente, o pecado entrou em cena. E quando o pecado entra em cena, alguma coisa de ruim sempre acontece. Não está passando aqui, se puder me ajudar, tá bom? Agradeço. O ciúmes entrou em cena. Por que o ciúmes entrou em cena? Para eu entender isso, eu tenho que olhar para a narrativa bíblica. Eu não vou agora ter tempo para escrever toda a cena, mas a Terra, obviamente, que não é o único ser habitado, não é o único ambiente habitado do universo. Deus, ele, no seu Monte Santo, no seu local de moradia que nós conhecemos como céu, mais precisamente agora estabelecido o seu trono na Nova Jerusalém, cercado por anjos e seres infindáveis no universo criado por Deus, ele acaba nesse contato, juntamente com um filho, sendo vítima dos ciúmes. Por que vítima dos ciúmes? Leia a sua Bíblia agora em Ezequiel 28, 14 a 19. Vamos entrar nesse ponto importante, Ezequiel 28, 14 a 19. Vou pedir para que alguém leia para mim Ezequiel 28. Pois não, irmão, pode ler para nós? Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei descer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis, e pus para que te contemple. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Até aqui. Obrigado, irmão. A Bíblia, nesses livros proféticos, ela usa muito de uma estrutura chamada tipologia. Quando você estuda, especialmente o livro de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, tanto os profetas maiores como menores, você vai perceber a tipologia. O que é tipologia? A tipologia é quando você usa um exemplo para ilustrar algo maior. E nós usamos na semântica nossa aqui, da língua portuguesa, alguns exemplos de tipologia. Por exemplo, tá? Quando você diz assim, tá? Duas amigas, certo? Conversando, dizem assim: conheci um menino, duas jovens, né? E como que ele é? Ele é um gato. Você usou tipologia sim ou não? Ele é um gato, é isso? Não, ele não é um gato, ele é um homem. Ok? Agora, você usou tipologia. Por exemplo, você diz outra coisa assim, outro exemplo de tipologia, tá? Você diz assim: olha, aquele homem lá trabalha igual um camelo na empresa. Você usou tipologia sim ou não?
O que significa trabalhar igual um camelo? Vocês estão confusos. O que significa trabalhar igual um camelo? Trabalhar muito. Trabalhar demais, certo? Dá um outro exemplo aqui de tipologia. Eu vou dar um outro exemplo, uma coisa ficando quente aqui, né? Mas vamos ver aqui, ó. Fica tranquilo não, essa chuva vai passar, chuva de manga. O que você usou? Uma? Alguém já ouviu essa expressão ou não? Só eu? Misericórdia, só eu mesmo, né? Choveu canivete. Outra aqui, ó. Chuva de manga é aquela pancada rápida. Agora, chuva de canivete, chuva de canivete. Chuva de canivete, essa eu não conheço. Alguém conhece chuva de canivete ou não? Eu acho que eu vi de outro planeta mesmo, né? Chuva de canivete. O que significa chuva de canivete? Eu imagino um monte de canivete caindo. Não, mas significa o que é isso? Não, eu vou, nem que chova a chuva de canivete, eu vou. Que nada impeça. Que nada vai impedir sair. Isso. Nem se chover canivete, misericórdia. Só não dá não, né? Canivete que é no céu assim, misericórdia. Tem que pegar o guarda-chuva da fé ali, né? Uma pancada na cabeça. Chuva de manga também, né? Bom, mas temos 2, 3 que levantaram a mão, então eu não sou o único louco aqui não, tá? Veja bem, o que é tipologia? Quando você usa um símbolo para explicar algo maior. Você vai encontrar isso. Por que eu estou dizendo isso? Eu tenho que ser realista com vocês. Quando você começa a ler um pouco antes, no capítulo 28, você percebe que a profecia está falando do rei de Tiro. Daqui a pouquinho, ela deixa de falar características de Tiro e começa a falar de algo relacionado com o ambiente celestial. Por quê? O rei de Tiro era alguém que foi colocado por Deus, mas que se rebelou contra Deus. Deus permitiu que ele assumisse o trono, mas ele se rebela contra Deus. E nesse momento ele passa a ser um símbolo, ele passa a ser um tipo do próprio inimigo de Deus. E quem é o inimigo de Deus? A Bíblia, no livro de Isaías 14, diz que esse inimigo, Lúcifer, era um anjo, e aqui nós lemos também de igual forma, criado por Deus perfeito. Perfeito eram os teus caminhos, desde que fosse criado. Andava no brilho das pedras, estavas na presença do trono de Deus, ou seja, era todos os seres, de todos os anjos criados, de todos os outros mundos criados, porque o planeta Terra não é exclusivo. Eu sei que alguns aqui estão pela primeira vez, e para outros eu sei que estudos como esse acabam de alguma forma sendo assim repetitivos, mas eu vou dizer algo para você. Até mesmo quando a gente estuda algo já conhecido, a gente sempre pode aprender alguma coisa, amém? Por isso não? Amém. Então o que acontece? Deus criou outros planetas, e esses seres têm encontros constantes com Deus. O livro de Jó, por exemplo, diz, no capítulo 1, que uma vez Deus, ele se reuniu com os seus filhos. E perceba que a palavra usada no hebraico não é a mesma, e em nenhum momento é usada para anjos. Então aqui dá a nítida ideia de que Deus, ele reúne seres criados de outros mundos. Aliás, seria uma tremenda petulância, achando que no universo de quase 1 trilhão aí de galáxias, só o nosso pontinho aqui é habitado. Você não concorda comigo? É muita petulância. Um universo tão grande que só o nosso planetinho aqui, que é um nada no meio do nada, seria habitado. Deus tem outros mundos criados. E esses seres, de acordo com o livro de Jó, se reuniram com Deus, diante de Deus. Acontece que, nessa reunião, apareceu Lúcifer, que é Satanás. Isso depois dele ter sido expulso, nós já vamos ver sobre isso. E quando ele aparece, ele diz assim, Deus pergunta, de onde você está vindo? Então, esse encontro não foi na terra, certo? Ele diz assim, eu venho da terra, de passear e rodear por ela, dizendo o seguinte, com essa expressão, a terra é minha, lá eu deito e rolo, eu passei por tudo lá é meu território. Deus diz, não é teu coisa nenhuma, lá tem pessoas que me seguem, eu observou meu servo Jó, e aí começa a narrativa. Então perceba que Deus tem outros seres, ele se reúne com esses seres, e então, no meio desta multidão de seres, o mais importante de todos era Lúcifer, o anjo cobridor. O anjo cobridor. O anjo que assistia ao Pai. Ele é o anjo que tinha mais acesso de todos os seres. Quem mais estava presente diante de Deus? Quem toda hora tinha livre acesso para estar? Ele. Já pensou que privilégio? Eu digo assim, Senhor, eu oro assim,
eu sei que um dia eu vou te ver. Pai, e eu falo com sinceridade, isso, pai, eu não estou sendo hipócrita, porque eu reconheço que eu sou pecador, sou falho, mas diga assim: Senhor, pela tua graça me leve para o céu. Eu sei já pela profecia que em algum momento o Senhor vai me abraçar e vai colocar a coroa da vida, e que eu vou me assentar no seu trono. Isso está garantido. Quem for para o céu vai participar disso. Amém? Por isso ou não? Amém. Mas se na eternidade toda o Senhor nunca mais me deu acesso de eu chegar pertinho, nem que eu fique de longe, nem que eu seja o último da fila, mas eu quero estar lá. Quem compartilha isso comigo? Nem que eu fique lá. Eu não sou Paulo, eu não sou Pedro, eu não sou como Daniel, eu não sou como Isaías. Então deixa eu ficar quietinho lá, mas se eu te abraçar uma vez já vai estar bom. Só que Deus é tão amoroso e bondoso que eu vou poder abraçar mais uma vez, vou poder conversar com ele mais uma vez. E você também, diga amém por isso. Amém. Aí eu fico imaginando assim: se eu for o último já está bom demais. Agora imagine o privilégio daquele que estava direto em contato com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Já pensou que privilégio? Eu conheço uma irmã. Essa irmã em Criciúma. E eu conheço a sinceridade e a idoneidade dessa irmã. Por isso eu vou contar essa história. Essa irmã, ela perdeu o filho. Quando ela perdeu o filho, ela estava assim destruída emocionalmente. Em meio às lágrimas, assim, ela estava trancada no quarto, chorando em desespero por uma morte muito trágica, muito sincera, tudo escuro. E quando ela estava assim, com os joelhos, assim, a cabeça nos joelhos, chorando, desesperada, tentando encontrar o porquê disso, ela viu que uma luz começou a passar por debaixo da porta. Ela se arrepiou todinha, ela não tinha coragem de olhar para aquela luz. Ela viu que a porta se abriu, e então ela viu um clarão enorme, e um ser altíssimo. Ela não tinha coragem de olhar para aquele ser, muito alto, que estava meio que curvado assim na direção dela. E quando ela olhou para aquele ser, que era um anjo, ele disse assim: eu vim a mandar de Jesus para te dar força e dizer para você que eu estarei contigo e darei força para você superar a morte do seu filho que tinha sido assassinado. E colocou a mão sobre ela. E ela queria falar, ela queria gritar até para que as pessoas pudessem ver a cena, mas quando ela levantou, ela já não viu mais nada. Ela falou assim: as pessoas podem dizer que eu sou louca, pastor. Alguns dizem que eu imaginei isso, mas eu sei que eu vi o meu anjo. Era um anjo ali na frente dela. Este relato, ele é corroborado por vários outros, de pessoas que já tiveram a oportunidade de estar diante dos anjos. São seres lindos. A Bíblia fala que existem os querubins, a Bíblia fala que existem os serafins. A Bíblia diz que eles estão ao redor do trono de Deus. Quer ver só um exemplo? Abra aí no livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 11. Algumas vezes eles entram em contato com os habitantes da terra. Nós temos homens na Bíblia que são relatados como recebendo visitas destes anjos. Olha só o que diz Apocalipse capítulo 5, verso 11. Diz assim, a palavra de Deus. Quem vai ler para mim agora? Pode ser, obrigado, querido. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Até aí. Quantos são os anjos que ficam ao redor do trono de Deus? Diga para mim, quantos? Milhões e milhares de... Bom, a questão é o seguinte, olha bem para cá. Ou você acredita na Bíblia, ou não acredita. Se você não acredita, ok. Agora, se você acredita na Bíblia, você tem que acreditar que existem os anjos. E mais do que isso, você tem que acreditar em Salmo, por exemplo, 34, verso 7. Você tem que acreditar no que a Bíblia está dizendo, se você crê na Bíblia. E o que Salmo 34, verso 7 diz? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Às vezes esses anjos eles se personificam, e você pensa que está falando com um homem, mas está falando com anjos. O livro de Hebreus fala assim, olha, muitos sem saber hospedaram o quê? Anjos. Não é uma figura de linguagem. Muitos sem saber colocaram para dentro de casa anjos. E dentre esses anjos todos, Lúcifer, ele era o mais lindo, o mais poderoso de todos eles. Aí diz a Bíblia que ele começou a olhar para Deus e ele pensou assim, mas por que eu não posso ser igual a Deus? Na verdade,
O objetivo principal da fúria, da inveja, foi a figura de Jesus. Ele até reconhecia Deus como Deus, mas ele olhava para o Filho de Deus, que também é Deus. No livro de João, no capítulo 1, verso 14, diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas no capítulo 1, lá no comecinho, diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Ou seja, quem é mais Deus, o Pai ou o Filho? Quem é mais Deus? Quem acha que é o Pai? Quem acha que é o Filho? Quem acha que é os dois? Levanta a mão. O Filho é tão Deus quanto o Pai. Ou seja, quando eu falo Deus, é que ele tem todos os prerrogativos. Ele nunca foi criado, ele é todo poderoso, ele é eterno, certo? Ele basta a si mesmo. Ou seja, ele não teve início, ele não vai ter fim, ele criou todas as coisas. Toda a criação, ela passa pela ação triuna do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele queria ser o quarto elemento da divindade. Ele achou na sua mente. Agora vem a pergunta: como Lúcifer começou a ter pensamentos pecaminosos? Nós nunca vamos saber. Este é um elemento chamado de mistério da iniquidade, porque nossa mente não consegue entender. Porque pensa comigo, o céu é um ambiente perfeito, sim ou não? Sim. Deus criou algum ser estragado ou não? Não. Deus criou seres perfeitos? Sim. Sim. Como que um ser perfeito, vivendo num ambiente perfeito, criado por um Deus perfeito, teve o mal surgido no seu coração? Não sabemos. Tentar achar explicação sempre refletirá. Uma grande escritora, Ellen White, comenta o seguinte: que tentar explicar o pecado, achar uma lógica do pecado, será o mesmo que culpar a quem? A Deus. Em última instância, a culpa vai acabar sendo de Deus. Então, a nossa mente não consegue. Um dia, Deus vai de maneira mais clara mostrar para nós, e nós vamos entender por que um ser perfeito, num ambiente perfeito, criado por um Deus perfeito, se tornou um homem mau, um anjo mau. E ele começou a cobiçar o lugar de Deus e reuniu os outros anjos. Pode passar para mim? Ele reuniu os outros. Volta para mim. Desculpa, volta. Ele reuniu os outros anjos e começou a dizer o seguinte: vocês estão vendo aí que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Deus não é amor, Deus não é justo. Eu acredito piamente que se eu fosse Deus como Deus é Deus, e eu tenho poder para o ser, eu poderia dar um ambiente para vocês muito melhor. Aqueles anjos que começaram a ouvir, eles não tinham mal, eles eram inocentes, eles eram ingênuos, eles eram puros. Mas aí vem uma coisa terrível do pecado. O pecado, ele vai fazendo o quê? Ele passa de uma pessoa para outra nos seus efeitos. Aí é uma situação trágica. Deixa eu falar algo para vocês. Nós somos muito prestos em julgar, mas uma das coisas mais tristes do pecado é que o pecado ele é um vírus terrível em que ele vai rapidamente se alastrando. Quando você sai pelas ruas e você vê uma garota de programa, ou você vê um travesti, muito prontamente a gente pode julgar e dizer o seguinte: mas é sem vergonha mesmo, não é? Não tem moral. Mas você sabia que a maioria das prostitutas e dos travestis, em algum momento, foram abusados na infância? A grande maioria. Eu já tive a oportunidade de conhecer uma irmã que conversou e trabalhou com uma dessas e resgatou, porque a situação é tão delicada que, obviamente que eu não entrei nesse ponto, mas conversando com essa moça que abandonou essa vida, com 3 anos de idade ela começou a ser abusada sexualmente. E ela então, quando uma pessoa é abusada sexualmente, ou ela vai se fechar para sexualidade, vai ter traumas pro resto da vida, ou ela vai ter o processo oposto, vai se tornar libertina. Geralmente é isso que acontece. De alguma forma os traumas ficam. E ela foi abusada várias vezes, e ela se tornou uma garota de programa. Então é fácil eu julgar, mas o pecado tem essa ação destrutiva que vai corroendo ao redor. Aqueles seres perfeitos foram ouvindo, foram atentando, e o pecado foi entrando dentro do coração deles, e daqui a pouco não eram nem 10, nem 100, eram milhares,
milhões de anjos contaminados, o céu se tornou um ambiente carregado, porque um anjo chegava para falar com o outro, e algum, não quero ouvir isso, não, vem cá, vamos conversar e tal, você não está sabendo da notícia aqui? Olha, Lúcifer, ele está contando isso e tal. Agora imagina aquela cena, o céu se tornou um ambiente pesado, um ambiente que era puro, perfeito, de harmonia, de cânticos, de louvor, agora era um ambiente de discórdia, e Deus precisou intervir. Deus chamou todo mundo, marcou uma reunião, colocou ali Lúcifer na frente dele, apelou ao coração de Lúcifer. E Lúcifer, com o coração duro, disse: não. A princípio, metade dos anjos estavam do lado de Satanás, metade ficaram do lado dele. E aí Deus fez um sermão, talvez o primeiro grande sermão de apelo. Deus convidou aqueles anjos a repensarem. Mas alguns se retrataram e voltaram atrás, enquanto que um terço bateu o pé e disse assim: não, nós não vamos entender essa sua historinha não, nós acreditamos e confiamos no nosso líder, que agora não é mais o Senhor, nosso líder é Lúcifer. Abra a Bíblia em Apocalipse 12, olha o que aconteceu. Apocalipse 12, vamos ler primeiro o verso 3, tá? Apocalipse 12, verso 3. Quem vai ler para mim agora? Aqui, obrigado. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Próximo. Houve então uma guerra nos céus. Não, o verso 4, tá? Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher, que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Verso 7. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. O que aconteceu? Depois de ter dado tantas oportunidades, chegou o momento em que Deus botou um ponto final. Eu me perguntava assim: por que? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Pensa aí num bandido perigoso que matou um monte de gente e está na cadeia. E olha que, quando a gente fala assim é uma coisa, mas quando a gente está lá dentro, eu fiz evangelismo, uma série de evangelismo dentro da penitenciária de segurança máxima em São Pedro de Alcântara. E quando eu estava entrando naquela penitenciária, o diretor do sistema prisional falou o seguinte: pastor, você vai entrar? E eu falei assim: olha, sim, eu vou entrar porque tem vários presos que têm escrito para Novo Tempo. Nós tínhamos ali a rádio muito forte, e eles estão pedindo estudos bíblicos. E ele falou assim: mas você tem uma carta de recomendação? Tenho. Mandei a carta do Novo Tempo. Tem a carta da tua igreja? Tenho. Você tem certeza que você quer entrar? Eu falei: tenho. Aí ele falou assim: sabe por quê? Porque alguns dias atrás, o pastor aqui entrou, estava tendo um evangelho, ele fazia um culto, houve uma rebelião e ele foi morto pelos presos. Tem certeza? Aí ele falou: você vai ter que assinar aqui. O tem não saiu tão grave não, vou ser sincero. Assinei lá, né? Aí eu não, né? Muitos anos atrás, né? Aí foi entrando. Abre o portão. Abre outro portão. Eu passei por cerca de 8 portões até chegar. Daqui a pouquinho, eu vi aqueles brutamente. Tinha um cara lá de 1,95 m, todo tatuado, parecia um trator assim, entrando. As mãos todas gemadas assim, né? Aí o guarda só olhando pra mim, falou assim: ó, você se lascou, você pediu. Aí ele entrava pra dentro da cela, ele colocava por um buraquinho, soltava os pés, soltava a mão, e ele veio na minha direção. Eu só pensava: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Aí ele veio assim, veio na minha direção. Oi, pastor, beleza? Ele me deu um abraço assim, né? Pastor, eu quero ouvir a palavra de Deus. E veio outro. Nós fizemos uma classe ali, irmãos,
com cerca de 20 presos, semanalmente estava a Bíblia com eles, amém ou não? Amém. A igreja batizou e tinha ali um núcleo de igreja. Depois nós tivemos que parar porque ficou muito perigoso, porque eram os piores de toda a região sul que estavam ali. Nós não pudemos mais entrar, mas foram muitas histórias que eu tive ali naquele local. Inclusive um dos presos que mais marcou ali foi quando eu descobri que ele era aquele que tinha matado aquela criancinha do Rio de Janeiro. Ficou famoso o carro, que a criancinha, ele tentou entrar no carro, a mulher se debateu e a criança ficou presa pelo cinto. Eles foram arrastando aquela criança que ficou só osso, né, nela. Então, ele é uma outra história. Mas enfim, fiz ali a classe bíblica, né, com aqueles homens ali, aqueles homens valentes. Mas eu vou fazer uma pergunta para você. Um homem daquele se arrepender tem salvação para ele, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Por que Satanás não teve chance? Por que ele foi expulso? Tem chance para Satanás e os anjos dele agora? Sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Por que não? Deus não foi injusto? Para nós tem, para ele não? Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu me questionava. Será que se Satanás não se arrependesse hoje, não haveria uma chancezinha para ele? Deixa eu falar algo para vocês. O perdão e as chances são dadas de acordo com o livre-arbítrio e de acordo com a revelação que nós temos de Deus. Certo? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Satanás, ele via Deus face a face. Para nós, servir a Deus é muito mais difícil, porque nós servimos a um Deus a quem nós não vemos. A Bíblia diz que o justo vive como? Pela fé. Então Deus, ele analisa, e Deus, ele é criterioso e justo em julgar cada um dentro do seu contexto. Agora, aqueles anjos, todos eles, especialmente Satanás, eles conviviam com Deus, eles estavam na frente de Deus, eles habitavam no trono de Deus, ao lado do trono de Deus, estavam todos os momentos na presença de Deus, e Deus deu chance. Deus apelou, eu falei para vocês, ele fez uma reunião, alguns voltaram atrás, ele foi até o limite. E aqueles que dizem, mas ele dá chance para o ser humano, mas não dá chance. Não é verdade, sabe por quê? Deixa eu fazer uma pergunta. Um dia, as chances que Deus dá para o ser humano se acabam, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Um dia, quando a porta da salvação se fechar, quem está salvo, quem está perdido, está perdido. E tem outro detalhe. As chances de Deus, elas são dadas enquanto nós estamos vivos. No momento que a pessoa morre, acabou a chance. Acabou a chance. Então, até para nós, a graça tem um limite, não de que ela é limitada, mas de que ela trabalha dentro da esfera das nossas decisões. E se nós não quisermos, Deus não pode salvar. O que aconteceu? Como ele insistia em se rebelar, Deus teve que expulsá-lo. E ao expulsar o inimigo, a Bíblia diz também que ele, pode passar para mim? Ele foi expulso, e foi expulso com os seus anjos. Se puder compensar um pouquinho, agora um pouquinho mais do som, porque para não competir aí exatamente. Ele foi expulso e foi expulso com os seus anjos. E a palavra de Deus diz que ele ficou indignado com essa situação. Deus não matou Satanás. Por que Deus não matou Satanás? Porque ele questionava o amor e questionava a justiça de Deus. Se Deus tivesse matado Satanás, deixa eu fazer uma outra pergunta. Deus tem poder para matar Satanás? Se ele tivesse matado, você não concorda comigo que um monte de problema teria sido evitado? Alguns pastores não concordam não. Sim e não. Por que teria evitado? Alguns sim, obviamente. O pecado não teria chegado até nós. Mas, por outro lado, o pecado teria se alastrado de maneira muito mais intensa. Sabe por quê? Olha o que eu vou te dizer. Sabe quando começa o pecado? Escuta aqui o que eu vou dizer. Quando começa o pecado? Quando que alguém peca? Sabe quando alguém peca? Quando ela começa a duvidar de Deus. Sempre o pecado ele começa quando alguém duvida de Deus. Se Deus tivesse eliminado Satanás e todos os anjos rebeldes, Satanás dizia que Deus não era amor, que Deus não era justo. Os outros anjos que ficaram lá de Deus iam ficar com uma pulguinha assim atrás da orelha, sim ou não? Olha, acho que Deus é bom obedecer, viu? Satanás tinha razão aí, foi morto. Se eu me colocar contra ele, eu vou ser o quê? Fulminado. Então dá tempo ao tempo e você vê quem é. Sabe o que Deus fez?
Deus, na sua infinita sabedoria, permitiu que o tempo desmascarasse as próprias acusações de Satanás. Quando ele chega na Terra, ele vê o planeta perfeito. Estou me acertando muito com o controle. Ele vê o planeta perfeito. Pode voltar para mim? Próximo. Ele vê o planeta. Não. Adiantar agora, tá bom? Aí, não, volta. Isso. Volta mais um. Volta mais um. Isso, ele vê o planeta perfeito e ele pensa assim: vou fazer da Terra o meu quartel-general. Então ele começou a ter ciúmes da felicidade de Adão e Eva. Olha, não tem coisa mais triste do que uma pessoa ciumenta. Lembra que eu contei lá para você a história da mulher que jogou tinta? Você sabe que ter ciúmes e inveja é a mesma coisa que você tomar veneno querendo que o outro morra. Tem pessoas que são... Você acredita em olho gordo? Tem olho gordo ou não tem? Tem olho gordo. Mas eu acredito que o olho gordo não atinge ninguém que está sob proteção de Deus. Não, não é? Tem pessoa que não pode. O vizinho troca o carro, aí fala, eu tenho que trocar de carro também. Eu tenho que trocar de carro também. Ele trocou, eu fiquei para trás. Tem na família isso. É uma coisa triste. Não é? Minha amiga casou. Eu vou casar também. Não está nem pensando em casar por casar. Nem que eu tenho que passar por cima e matar, mas vou pegar o porquê no próximo casamento, porque eu quero casar. Não é? Trocou de celular. Não, eu não vou ficar com esse modelo, né? Cada hora é um modelo diferente. Meu amigo que comprou o iPhone 11, eu não vou ficar com um 7 ou mais, não. Eu vou. E sabe que a base do consumismo, escuta o que eu estou dizendo, que norteia o capitalismo, sabe qual é? O sentimento constante de inveja e insatisfação. E a sociedade, a mídia precisa que você sinta isso. Sabe por quê? Porque se há contentamento, não há capitalismo. Certo? Porque agora o celular ele não é mais de tela de LED. O celular agora é de tela AMOLED. Você não pode mais ficar com isso. Eu não posso, meu vizinho comprou. Eu tenho que comprar um de AMOLED porque o meu é de LED. Daí você se mata, faz dívida, né? Para comprar um aparelhinho desse, se mata todinho. Por quê? Porque eu não posso ficar para trás. Aí Satanás olhou e ficou com inveja. Ele falou assim: eu vou atacar a obra-prima. Deus recentemente havia criado o planeta. Então ele arma uma estratégia. Ele não aparece como ele é. Ele se disfarça e ele assume o formato de uma serpente. Aqui nós temos o primeiro caso de possessão demoníaca. Geralmente Satanás ele não aparece como ele é. Escuta o que eu estou dizendo. Satanás, na maioria das vezes, ele usa da instrumentalidade mediúnica. O que é a instrumentalidade mediúnica? Em vez de aparecer como ele é, ele entra em outros seres para usar esses seres como um canal de comunicação. Por exemplo, a Bíblia fala que uma vez ele entrou em porcos. Vocês sabem desse relato bíblico, né? Que os demônios entraram e que os porcos fizeram? Eu pergunto, Satanás pode usar a estrutura física de um animal para se manifestar, sim ou não? Pode. Ele é tão ousado que após o pecado, uma das principais maneiras dele se manifestar é entrando no corpo de pessoas. Uma vez meu pai estava pregando numa igreja lá no interior. Era uma santa ceia que seria na sexta-feira à noite. Frio. Aí um irmão chegou e falou assim, eu era pequenininho, falou desse jeito: pastor, um vinhozinho, um quentãozinho hoje, hein? Ia bem, hein? Olha, Santa Ceia hoje, mas não vou dizer uma coisa para você, ó. Se eu lá um vinhozinho aí, ó, ia bem, hein? E começou a falar umas besteiras. Meu pai falou assim para ele: lembra da ceia? Irmão, o que você está falando? Nós vamos participar da Santa Ceia, que você está abrindo espaço aqui para o inimigo. Era uma igrejinha no meio do mato, assim, mas tinha uns 40 membros a igreja. Aí os irmãos foram chegando. Se assentaram ali para começar a Santa Ceia. De repente, um homem que nunca ninguém tinha visto começou a subir a escadinha, era uma igreja de madeira. Agora, eu estou contando para vocês o que aconteceu. Quando aquele homem pisou,
Todos nós olhamos para trás. Você olhava para ele, mas você não via ele. Você via o próprio Satanás. Todos os bancos da igreja, do último até o primeiro, levantaram do chão, assim, mais ou menos 1,5 metro, um atrás do outro. Todos os bancos, levantando os irmãos tudo no banco assim. E ele começou a dar uma gargalhada no fundo, e falou assim: olha, pastor, continua a pregar. E meu pai estava pregando sobre Pedro. Pode continuar, não se estremece diante da minha presença. Diante do sobrenatural, nenhum diácono. Meu pai olhava para os diáconos, que diácono, coisa nenhuma. O cara estava num canto. Meu pai em oração, e todos estavam acuados ali, criança, todo mundo. Não tinha ninguém. Estava na frente do diabo, usando o corpo de um homem. E meu pai falando de Pedro. Ele falou assim: Pedro, conheci aquele covarde, eu estava lá. Desse jeito, com a voz, a voz dele não era a voz normal. Era uma voz, eu estava lá. Desse jeito assim, eu estava lá. Eu vi tudo. Pode falar, isso mesmo. Escuta aí. E meu pai começou a orar, e meu pai parou e começou a repreender o inimigo. Mas foi uma batalha de uma meia hora. Aí depois de uma meia hora, Jesus Cristo venceu. Amém? Amém. Aquele homem o inimigo saiu. Eu, como pastor, já presenciei várias vezes as situações mediúnicas. Uma vez eu estava num funeral, uma situação muito tensa, e quando eu estava fazendo oração, a mulher que estava na minha frente ficou possessa. 10 homens não seguravam aquela mulher. Me ajoelhei no cemitério, vários irmãos junto comigo, nós nos ajoelhamos, começamos a clamar, um vento, a gente sentiu aquela golfada de vento, o inimigo saiu dela, entrou outro homem, assim, uns 10 metros, o outro já caiu do lado lá. Satanás, ele se manifesta dessa forma. E então, nesse caso de possessão demoníaca, eu pude perceber como é aterrorizante ficar do lado do sobrenatural das trevas. Mas o que conforta meu coração é que Deus está do nosso lado, amém? Amém. Eva ficou do lado do sobrenatural, só que era no formato de uma serpente. E aquela serpente então olhou para ela e começou a conversar. Ela foi iludida. E diz a palavra de Deus que ela, a serpente não fala, e conversa vai, conversa vem. Diz: eu comi e não morri. Se você comer, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Então Eva, vendo que o fruto era agradável aos olhos, de Gênesis capítulo 3, tomou e comeu e também deu ao seu marido. Adão ficou muito triste, porque ele sabia que a consequência do pecado era a morte. Deus já havia dito: vocês não são obrigados a me seguir. Deus havia contado para Adão e Eva da existência do mal, que Satanás tinha sido expulso, que Satanás os atacaria, mas que eles tinham a escolha, e a prova seria aquela árvore, e que a prova não duraria para sempre, mas eles cederam. O problema é que Adão, mesmo sabendo que era errado, se Eva errou, Adão ele foi mais consciente, porque Eva foi enganada pela serpente e Adão foi enganado pelo coração. Por quê? Eva foi enganada diretamente por Satanás. Adão sabia no que estava pisando, mas ele pensou o seguinte: eu amo a Deus, mas eu amo ainda mais a minha mulher. O medo de ficar separado para sempre da mulher fez com que ele também comesse. E a Bíblia diz que naquele momento o pecado entrou. Você sabe de cor? Fala comigo esse texto aí. Romanos 6, verso 23. Você sabe? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. No momento em que eles pecaram, eles entenderam que era morte. Deus precisou fazer um sacrifício. Eles nunca tinham visto a morte. Eles ficaram assustados quando viram um cordeirinho gemendo. Deus arrancou o couro daquele animal, fez roupas para cobrir a nudez. Eles sentiram pela primeira vez a vergonha, a nudez. Eles fugiram de Deus. E o pecado, além de trazer a morte, trouxe um sentimento terrível que está presente até hoje. Desde aquele tempo o homem foge de Deus. O homem naturalmente ele não se apraz em estar na presença de Deus. O homem foge. O homem quer fugir. Você convida as pessoas para ir para a igreja, convida para uma balada, precisa ficar fazendo esforço ou não? Convida, vai ter um baile funk, você vê que está cheio, vai ter uma partida de futebol final, sabe? Eu não estou dizendo que, não vou entrar aqui no meio da questão, eu estou dizendo que as coisas desse mundo atraem, mas as coisas espirituais não atraem, porque o homem ele tem medo de Deus, ele foge de Deus. Mas Deus providenciou um meio de salvação.
Quando Adão e Eva viram aquele animal, eles sofreram. Eles viram a morte pela primeira vez. O que Deus havia alertado aconteceu. Quando eles viram o filho morto, quando Caim matou Abel, eles recolheram o corpo de Abel e foram sepultar Abel. Eles entenderam que o preço seria terrível. Imagina a dor do primeiro funeral, aqueles pais chorando desesperadamente, sabendo que um filho matou o outro. O mundo estaria fadado, os animais morreram, os animais começaram a morrer, a vegetação começou a passar pelo processo de morte, o ser humano enfrentar a morte, e no meio desse caos todo nós vivemos até hoje. É por isso que existem atentados, existem assaltos, existem funerais, é por isso que nós vemos situações terríveis. Mas a palavra de Deus diz que no meio desse caos Deus fez uma promessa. Eu quero terminar com isso. Gênesis 3, verso 15, vamos lá? Gênesis capítulo 3, verso 15. Olha a promessa que Deus fez para nós. Gênesis capítulo 3, verso 15. Quem vai ler para mim? Gênesis 3, 15? Pois não, pastor. Gênesis 3, 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ela te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Obrigado, irmão. Vamos fazer uma pergunta. Qual o salário do pecado? É o quê? A morte. Assim que Adão e Eva pecaram, Deus chamou Adão, Eva e Satanás para uma conversa. Agora você imagina a cena. Satanás, aquela cara de deboche, chegando à presença de Deus, Adão e Eva acuados, os três, um do lado do outro. Satanás pensando, pronto, ganhei. Agora esse mundo vai ser o meu território. Então Deus olha para a mulher e diz assim: olha, você trouxe o pecado, você vai ter que pagar uma consequência. Você vai sofrer o impacto disso fisicamente. Você vai ser afetada. Indiscutivelmente, fisicamente, a mulher sofre mais do que o homem. Você vai ter agora os teus ciclos com dor, você vai dar à luz com dor, a tua vida vai ser, você vai sentir no teu físico os efeitos do pecado. Você, homem, você preferiu ela do que a mim, então você vai agora ter que lutar por ela, vai ter que trabalhar para manter a tua esposa e os teus filhos. Se havia uma perfeita igualdade, houve agora um desequilíbrio. O homem agora se torna um líder, não no sentido de mandar na mulher, porque os ambos são iguais perante Deus, mas agora ele é o responsável. Você vai ter que trabalhar para manter a sua casa, vai ser difícil trabalhar. Você vai, do suor do teu rosto, você vai ter que agora ganhar o pão, você vai sofrer muito. Você vai ver como é difícil. Em vez de deixar eu ser o líder da humanidade, você quer ser o líder, então a tua liderança vai ser agora uma liderança de dor. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: vocês não estão sozinhos, não estarão abandonados. Eu tenho um recado para você também, Satanás. Você acha que você venceu, né? Você não venceu. Você acha que esse mundo é seu? Não é seu. Eu criei, ele é meu. Eu criei, ele é meu. Você vai sequestrá-lo por pouco tempo, mas um dia virá o descendente da mulher. Aqui nós temos a primeira simbologia apontando para quem? Pro Messias. Ele virá. E quando ele vier, aqui ele estava falando do próprio Jesus, o Filho de Deus, que seria encarnado. Interessante que o plano já estava estabelecido quando? Antes mesmo, diz Apocalipse capítulo 13, antes mesmo de ter acontecido o pecado, antes que houvesse o pecado, Deus já tinha um plano. Demos o livre-arbítrio. O homem pode escolher. Se ele escolher errado, nós já temos um plano. E o plano é que, se o salário do pecado é a morte, em vez deles pagarem o preço da morte, nós vamos pagar. Nós vamos pagar. E o filho se prontificou, então eu vou morrer. Então o descendente viria. E Deus diz assim para Satanás: quando ele pisar aqui na terra, você vai morder o calcanhar dele, você vai judiar dele. E a cruz foi uma prova de que Satanás judiou quem pôde judiar do Filho de Deus. Mas quando você pensar que você venceu, ele vai esmagar a tua cabeça, você vai ser destruído. Satanás é um ser destruído, diga amém por isso. Amém. É um ser destruído. Então, por séculos, a humanidade esperou o cumprimento, até que um dia Jesus Cristo aqui esteve, morreu naquela cruz. Satanás colocou ele próprio
E inúmeros anjos ficaram na porta daquela sepultura, porque eles sabiam que Jesus não podia sair dali. Mas no domingo de madrugada, aproximadamente ali entre 4 e 5 da manhã, o anjo Gabriel desce do céu, a mandado de Deus, e quando ele bate na terra com seus pés, há um terremoto, ele move aquela pedra como se fosse uma palha, os demônios caem espalhados, o próprio Satanás se encolhe diante da grandeza de um ser superior a ele, porque é um ser que não está em pecado, um ser que inclusive ocupou o lugar dele, de liderança entre os anjos, Gabriel, e ele diz assim, dá um recado: Jesus, teu pai te chama, e pela vida que ele tinha em si mesmo, ele ressuscitou. Ele nunca perdeu a vida eterna. Ele saiu do túmulo. E no momento em que ele saiu, a vitória foi concedida a esse mundo. Amém. Nós não estamos mais sob o sequestro, embora estejamos, mas esse mundo é de Deus. Amém. Ali Satanás foi derrotado. Perceba, nós não vamos ter tempo, mas a Bíblia diz em Efésios 2:8, diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Nós temos também na Bíblia, em Hebreus 7:25, que Jesus agora ele vive constantemente para interceder por nós. Então nós temos a salvação no passado. Quando aconteceu a salvação no passado? Na cruz. Jesus pagou o preço. Na cruz ele venceu Satanás. Na cruz ele conquistou o direito de continuar como proprietário exclusivo desse mundo. Satanás é usurpador, é um sequestrador, derrotado. Mas a salvação ela também tem efeito no presente. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 4, que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, e que no céu, hoje, nesse exato momento, intercede por mim e por você. Amém. Tão importante o que ele fez lá, é o que ele está fazendo agora. Quando ele olha para você, quando ele vê uma luta, ele não é só o Jesus que está lá na cruz, ele é o Jesus vivo, que no céu intercede, que conhece as suas lutas, que conhece as suas dores, que quando vê você sendo tentado, quando vê você desesperado, ele diz assim: olhe para mim, eu não estou na cruz, eu sou teu advogado, eu me compadeço de ti, estou disposto a perdoar os teus pecados e te dar força para você continuar caminhando. Amém. Ele é um Deus vivo. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele não é só um cordeiro, ele também é sacerdote, mas Amém. ele também é rei. E como rei, na salvação futura, nós sabemos que um dia ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós vimos isso a semana passada. Assentado no trono, com uma faixa no seu peito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O universo vai estremecer em júbilo. Satanás, os anjos maus e os ímpios terão que ver esse rei voltando com poder e grande glória. É por isso que quando ele voltar, o maior plano de Deus não é simplesmente eliminar Satanás, é fazer que o mundo volte a ser o que era lá quando Adão e Eva infelizmente concederam a Satanás o direito de sequestrá-lo. Quando esse dia chegar, eu quero estar, pela graça de Cristo Jesus, entre aqueles que vão receber de Jesus a coroa da vitória. Amém. É por isso que o tema de hoje é um tema forte, porque é um tema que nos diz que as lágrimas não vão durar para sempre, que a salvação e a vitória em Cristo Jesus. Quantos aceitam Jesus e querem essa vitória esta noite? Deus seja louvado. Pode levantar sua mão. Sabe, Jesus está vendo nesse momento a tua decisão. Jesus está vendo. Nós vamos cantar um hino para encerrar. Quero que você fique em pé. Esse hino fala da vitória que nós temos em Jesus e para onde nós devemos olhar. E após esse hino, então, nós estaremos orando aqui, colocando a sua vida nas mãos de Deus. A olhar para a cruz, você não veja um Cristo morto, mas você veja um Cristo ressuscitado, poderoso, glorioso, forte e suficiente para apagar o meu e o teu pecado. Pode com essa certeza que Ele está intercedendo por mim e por você agora. Sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios, justificar meus erros, mas ao clamar, eu sou
Está chegando o dia em que o Senhor eliminará para sempre essa mancha, nos colocando de volta no paraíso. Obrigado porque em Jesus há vitória e salvação. E nessa noite, esse sacrifício foi confirmado, porque pessoas aqui sinceras aceitaram a cruz de Cristo, aceitaram o sangue que nos purifica dos nossos pecados. Amém. Aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Portanto, a cruz não foi em vão, porque naquele dia glorioso, quando o Senhor se manifestar, nós podemos estar na tua presença, recebendo das tuas mãos a coroa, Senhor, recebendo o teu abraço e podendo viver para sempre ao seu lado. Amém. Quando esse dia não chega, embora haja lágrimas, embora algumas pessoas estejam aqui sofrendo, o Senhor possa ser Emmanuel na vida deles, fortalecê-las, para que continuem firmes, porque a nossa salvação hoje está mais perto do que quando aceitamos pela primeira vez. Amém. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Agradecemos a todos pela presença aqui hoje. Que Deus possa abençoar cada um no retorno aos seus lares. E estendemos aqui o convite para que estejam aqui na próxima quarta-feira, às 19h30, onde poderemos nos encontrar em um momento onde nós vamos poder orar bastante e pedir as bênçãos de Deus em nossas vidas. Deus abençoe a todos.